O deputado Ottoni de Paula comentou o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Taixe. Segundo o deputado, o ministro, ao assumir, foi encarregado pelo presidente Jair Bolsonaro de criar um plano de ação que conduzisse o país a uma situação em que se consiga tratar da saúde e, ao mesmo tempo, da economia. Ottoni de Paula disse: Nelson Taixe não entregou o que o presidente Bolsonaro combinou com ele. Assista. Olá campeã, tudo bem? Eu tô aqui dirigindo, parei agora no sinal, então quando eu parar eu olho para vocês, quando eu não parar eu vou olhar para frente. Acabei de receber essa informação que já circula já pela internet, que o ministro da Saúde, Nelson Taixe, ele já não é mais o ministro da Saúde, caiu. E antes que os burburinhos comecem, e aí antes que a imprensa comece a falar sobre a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, já é o segundo ministro da Saúde, esse aí ficou há menos de um mês, não é? E aí você seja contaminado por essas ilações, deixa eu te contar o que está acontecendo, para que você entenda. Vamos lá. Quando Bolsonaro chamou o Dr. Nelson Taixe para ser ministro da Saúde, no lugar de Mandetta, qual era o objetivo do presidente? Que Nelson Taixe traçasse um plano de ação que conduzisse o país a um plano que você consiga tratar da saúde e ao mesmo tempo da economia, ou seja, criar um caminho, uma solução para que o Brasil volte a crescer ou volte a ter o seu comércio aberto, etc. Pois bem, isso foi o combinado com o presidente Bolsonaro. Parei o carro, então eu vou olhar aqui para você. Isso foi o combinado, ok? Durante esse período em que Nelson Taixe estava no Ministério da Saúde, não foi isso que ele conseguiu entregar, ok? Foi o mais do mesmo. E a questão do isolamento vertical, não é? Continua sendo a base para o tratamento desta pandemia, sem criar nenhuma rota de saída, nenhum caminho de saída para que a gente cuide da saúde, mas não deixe também a economia morrer. Então, o que é importante, eu peço que você compartilhe essa live aqui agora. E eu tô olhando aqui pra frente porque eu tô dirigindo, então eu não posso olhar aqui pra vocês. Certo? A não ser quando o carro pare. O que é importante que você pense agora comigo? O que o presidente Bolsonaro fez foi tomar uma decisão rápida, enérgica, e que se ele não toma agora, ele teria dificuldades de tomar depois. Nelson Taixe não entregou o que o presidente Bolsonaro combinou com ele, e ele combinou com o presidente Bolsonaro. O Brasil está sem um caminho de saída, sem um plano de saída para fazermos com que os empregos sejam garantidos e a máquina da nossa economia gradativamente comece a girar. Em nenhum momento o presidente Bolsonaro está pedindo a quem quer que seja, tanto a governadores quanto ao seu ex-ministro, que se abra o comércio sem nenhum controle, de que a vida volte ao normal, não é?
na sua plenitude. Nós sabemos que isso não será possível durante essa pandemia, mas algum caminho para que o Brasil comece a respirar na área econômica precisa ser construído. E esse caminho só poderá ser construído a partir do Ministério da Saúde, que é quem está capitaneando todo esse problema aí da pandemia. Portanto, parabéns ao presidente Bolsonaro, que ao ver que Dr. Nelson Tade não ia entregar aquilo que foi combinado, tomou a decisão enérgica, rápida, nesse momento, antes que a coisa se enraizasse, né? E toma a decisão de tirar o Nelson Tade. Um ótimo médico, um excelente profissional, mas que foi o mais do mesmo. Se a gente for comparar ele ao Mandetta, o mais do mesmo, tá certo? Então, antes que você seja contaminado pela ideia de que Bolsonaro, ele é um irresponsável, como que Bolsonaro faz isso? É o segundo ministro. Eu vou repetir para quem tá chegando agora, e vou repetir para você, deixa eu parar o carro aqui, para você entender e não cair no engodo da mídia, ok? Nelson Tade sentou com Bolsonaro. Prioridade. E quem determina isso é quem? É o capitão. Esse é o presidente da República. Prioridade. Criar um caminho para que o Brasil não perca mais empregos. Criar um caminho que proteja a economia do Brasil durante a pandemia. Isso Paulo Guedes não pode fazer. Só quem pode capitanear isso é o ministro da Saúde, ok? Combinado, topa a missão. O cara entrou e tá sendo igual Mandetta. Se é para isso, eu me candidato a ser ministro da Saúde. Se é para repetir aquela cartilha como se o Brasil não fosse uma nação soberana, como se o Brasil não tivesse peculiaridades diferentes de outras nações, como se o Brasil fosse tão rico quanto a Europa, como se o Brasil fosse tão rico quanto os Estados Unidos da América. Não! Nós precisamos ver a situação do Brasil de forma diferente, porque senão vai acontecer o que o presidente Bolsonaro está denunciando. As pessoas vão começar a morrer de fome. Agora em São Paulo, os empresários já estão pressionando Dória, dizendo: ô meu filho, é o mais do mesmo? Cadê o caminho? Cadê o caminho? O líder tem que enxergar o caminho. É isso que Bolsonaro quer do ministro da Saúde. Agora, se for para ser o mais do mesmo, se for para repetir o que todos estão fazendo, então, meu irmão, eu vou para lá, você vai para lá, todo mundo vai para lá. Por quê? Porque só vai copiar só uma cartilha. Ok? Então, repito, parabéns ao presidente Bolsonaro. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que teve a coragem de dizer: não, peraí, o caminho eu já sei, eu só preciso ter um ministro da Saúde que tecnicamente desenhe o caminho. E qual é o caminho que o presidente Bolsonaro já sabe? Não dá para o país ficar parado como está parado. Aí eu te pergunto, um local que está funcionando apenas 30% da sua capacidade, com todo mundo usando máscaras, ok? Então, primeiro que com 30% já não tem aglomeração. Todo mundo usando máscaras, todo mundo usando álcool em gel na mão já na porta de entrada, com todos os cuidados que tem que ter durante a pandemia. Eu te pergunto, o que alteraria? Qual o problema que daria se esse decreto fosse respeitado?
Não foi respeitado, atenção Brasil, por duas razões. Primeiro, porque a decisão do STF criou 27 Brasis dentro do Brasil. Cada estado é um país e cada governador é um presidente. Essa foi a decisão que o STF tomou. E ainda estão cobrando do presidente Bolsonaro um caminho, uma decisão única. Como? Como? Se o STF diz que quem manda não é ele mais durante a pandemia. Agora, segundo, sabe por que governadores, prefeitos não fizeram o que o decreto do presidente Bolsonaro determinou para salões de beleza, barbearia e academias? Porque isso iria elevar a popularidade de Bolsonaro. Imagina duas mulheres conversando dentro do salão de beleza. Ai, menina, graças a Deus que Bolsonaro abriu esse salão. Eu já não estava aguentando mais. Imagina dois homens conversando, distantes um do outro, não é conforme tem que ser, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, e aí falando, rapaz, esse cara é fogo, hein? Esse Bolsonaro é terrível. Irmão, tá aberto essa nossa barbearia. Pensa duas pessoas malhando lá na academia e todo mundo dizendo, graças a Deus que Bolsonaro teve essa ideia. Você tá entendendo? A popularidade do presidente iria crescer. Então esses canalhas não estão pensando no bem-estar da população, estão pensando neles. E o que o presidente quer? Ele quer ter um ministro da saúde que seja parceiro dele, parceiro das convicções que ele tem. É possível cuidarmos da saúde e não quebrarmos o Brasil. É isso. E foi isso que o Nelson Tatti combinou com o presidente Bolsonaro, mas não entregou. Então, antes que isso se propagasse, Bolsonaro, como capitão, como estadista, toma a decisão. Então, meu amigo, um abraço, que Deus te abençoe, venha o próximo. Então, nada mudou. Quem é que caiu? Caiu o ministro da Saúde. E o presidente é o mesmo. Então, beleza. Se o presidente é o mesmo, eu tô tranquilo, amigo. Eu só não quero que mude é o presidente. O resto é substituível. Ok? É substituível. Então, que venha um ministro da Saúde que tecnicamente, que ouça o que o presidente quer e trace um plano técnico. Para dizer, Brasil, temos uma saída. A saída é esta: continuaremos cuidando da saúde, continuaremos protegendo a população, mas, ao mesmo tempo, a economia volta a girar. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.